Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Luciano e no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco a respeito da economia pré-capitalista. Ou seja, nós vamos falar um pouco a respeito do período medieval no qual foi vigente a economia feudal. E para falar um pouco da economia feudal, nós temos que entender o contexto do surgimento do feudalismo, né? O feudalismo ele surge justamente com a queda do Império Romano. A queda do Império Romano deixa um vácuo de poder que acaba sendo preenchido com uma hierarquia feudal, na qual na base nós temos servos e camponeses, acima destes nós temos senhores feudais e nobres, e acima destes senhores feudais ainda mais poderosos, até que se chegasse a figura de um rei. Então, na ausência do poder do Império Romano, surge essa hierarquia feudal. E ela tem como base um sistema de vassalagem, no qual nós temos um suzerano e um vassalo, e toda ela é permeada por costumes e tradições, algo bem diferente do que nós vemos no capitalismo hoje em dia, né? Mas todo o sistema feudal ele funciona através de costumes e tradições que são diferentes de feudo para feudo. E essas relações medievais elas funcionam como um compromisso entre as partes, né? De um lado nós temos senhores feudais que detêm a terra, né? E que cedem o direito ao uso hereditário dessa terra para um servo ou camponês. E em troca ele recebe pagamento em forma de moeda, alimentos, trabalho ou mesmo fidelidade militar. E em troca, esse servo também recebe a proteção do senhor feudal. E como eu disse previamente, essas relações medievais elas são permeadas de acordo com os costumes e tradições de cada feudo e elas funcionam de acordo com essas obrigações mútuas entre as partes. É claro que quando nós abordamos as relações medievais dessa forma, até parece que era algo justo, em que as partes tinham um certo poder, que havia um certo equilíbrio nas relações, né? Porém, o sistema tinha diversas falhas, muitas vezes costumes e tradições eram quebrados, haviam abusos por parte de senhores feudais em relação aos seus servos ou camponeses, né? E muitas das disputas que haviam entre as partes eram decididas na corte do próprio senhor. Então já é de se imaginar que senhores feudais decidiam muitas vezes a seu próprio favor. É claro que como havia uma hierarquia nesse sistema, esses senhores feudais muitas vezes sofriam punições e sanções de senhores ainda mais poderosos quando recorriam em injustiças em relação a seus servos e camponeses, né? Mas de forma clara não havia muito equilíbrio nessa relação. Os senhores feudais realmente eram muito mais poderosos do que servos e camponeses, né? Os servos obviamente não eram escravos, né? Ou seja, não eram um bem, uma mercadoria que poderia ser comprada ou vendida. E um ponto interessante também é que eles não poderiam ser separados de sua terra e nem de sua família. Então, caso um senhor feudal, um nobre, resolvesse transferir o seu feudo, esse servo teria um novo senhor. É claro que, como foi dito previamente, essas relações medievais eram muito desiguais. Então, muitas vezes, servos e camponeses, embora não fossem escravos, poderiam se encontrar em situações análogas à escravidão mesmo, né? Ou seja, uma demanda muito grande, né? Eles poderiam ser explorados ao extremo e muitas vezes não tinham como escapar dessa situação. O maior proprietário de terras nessa época foi a Igreja Católica e bispos e abates eram senhores religiosos, né? E não há indícios que o tratamento era diferente do que o tratamento que um senhor feudal secular dava aos seus servos e camponeses. Então não havia um tratamento melhor por parte de senhores feudais religiosos. Porém, é óbvio que haviam diferenças entre senhores feudais religiosos e senhores feudais seculares. Os primeiros deviam, obviamente, lealdade à Igreja Católica, ao passo que os segundos não deviam essa lealdade, né? Ou seja, eles poderiam mudar a sua lealdade para um outro chefe supremo, né? Um ponto interessante a respeito da igreja é que o ensino religioso teve uma forte e profunda influência na Europa Ocidental. Então a igreja foi a instituição, né, a Igreja Católica foi a instituição que mais se aproximou de uma autoridade central, né, de um Estado propriamente dito. Um ponto importante também da época é que não haviam obviamente só feudos, mas também haviam cidades, né, centros manufatureiros, e nos quais vigorava a presença das guildas, né? E os produtos oriundos dessas cidades eles se destinavam obviamente aos feudos, mas também se destinavam ao comércio de longa distância. Inclusive nós vamos falar a respeito do comércio de longa distância em um próximo vídeo aqui no canal. As guildas eram associações artesanais, profissionais e de ofício, e elas têm origem lá no Império Romano, né? Elas vêm de lá. E ela tem uma presença religiosa muito grande, né, nas cidades. Obviamente,
Todos aqueles que tinham interesse em vender produtos, em comercializar produtos, necessariamente faria parte de uma guilda. E as guildas controlavam a vida de seus membros em questões pessoais, sociais, econômicas e religiosas. E ela pregava a salvação espiritual dos indivíduos através de uma vida ordenada, baseada nos costumes e nos ensinamentos da igreja. A sociedade medieval ela era predominantemente agrária, né? Ou seja, ela dependia, obviamente, do campo. E o que permitiu o avanço do sistema econômico feudal até meados do surgimento do capitalismo foi, obviamente, avanços tecnológicos na agricultura. E um avanço de extrema importância nessa época foi justamente a mudança do sistema de 2 campos para o sistema de 3 campos. Esse foi o mais importante avanço tecnológico da Idade Média, para vocês terem ideia. O sistema de 2 campos ele funcionava de uma forma muito simples, né? Você dividia determinada área em 2 partes. Uma dessas partes era utilizada ali para o plantio e a outra permanecia em repouso, e havia a rotatividade dessas 2 partes. Porém, com o sistema de 3 campos, você obviamente dividia determinada área em 3 partes, na qual na primeira parte você plantava centeio ou trigo de inverno, na segunda se plantava aveia, feijão ou ervilha, e a terceira parte permanecia em repouso, havendo assim a rotatividade entre essas 3 partes, né? Essa simples mudança permitiu um aumento exponencial da produção agrícola. Foi um aumento de 50% da produção. E esse aumento da produtividade agrícola permitiu outras mudanças muito importantes para o avanço do feudalismo, né? A primeira delas, que nós podemos levar em conta, é a mudança do boi para o cavalo como um meio de energia no campo e também como um meio de transporte. E com essa mudança, áreas cada vez maiores puderam ser cultivadas com maior eficiência. E com o aumento exponencial da produtividade agrícola, surgiram centros urbanos mais populosos, né? E o custo dos transportes também foi reduzido, isso no século XIII. Para vocês terem ideia, entre o ano 1000 e 1300, a população europeia ela dobra de tamanho, né? Isso faz com que há uma concentração urbana muito grande, né? E por volta do ano de 1300 começam a surgir cidades ainda maiores, né? Cidades grandes e mais prósperas. E com cidades cada vez maiores, obviamente também há o crescimento da especialização rural e urbana. Com isso também há o crescimento da produção de produtos manufaturados. E com esse crescimento na produção de manufaturados, há também, obviamente, um crescimento do comércio interregional e também de longa distância. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, considere se inscrever aqui no canal. Até a próxima. Tchau!